Áudio 26, página 188, dando continuidade ao capítulo, de organizar. Aqui ele vai começar falando de organizando a lista, aguardando resposta. Como lembrete das ações que você precisa fazer, os lembretes de todas as coisas que você está esperando receber ou que devem ser feitas pelos outros devem ser classificados e agrupados. Você não vai necessariamente monitorar ações específicas, e sim entregas finais e projetos que estejam sob a responsabilidade de outras pessoas, como ingressos que comprou do teatro, o scanner para o escritório que vai ser entregue, o aceite do cliente para uma proposta. Quando a aproximação de algum projeto depende de outra pessoa, você não precisa de um lembrete de ação, apenas um gatilho para lembrar o que você está esperando e de quem. Seu papel é revisar essa lista com a frequência necessária e verificar quando você precisa entrar em ação, como checar o status ou enviar um alerta sobre o projeto. Gerencie os compromissos dos outros antes que a omissão deles gere uma crise. Para muitas pessoas, principalmente aquelas que têm posição de supervisão e gerência, ter um inventário de ações não concluídas sobre a responsabilidade dos outros, capturado, atualizado, completo e revisado, gera um grande alívio e aumenta a concentração. Você já deve ter concluído que é melhor manter a lista aguardando resposta à mão no mesmo sistema da lista de lembrete de próximas ações. A responsabilidade pela próxima ação pode mudar de mãos várias vezes até o fim do projeto. Por exemplo, você pode precisar ligar para um fornecedor e pedir um orçamento, que então vai para a lista de aguardando resposta. Quando o orçamento chegar, você terá que revisá-lo. Isso vai para a bandeja ler e revisar ou para a lista no computador. Depois de examiná-lo, você o envia para o seu chefe para aprovação. Agora volta para o aguardando resposta e assim por diante. Também é muito útil ter uma lista aguardando resposta disponível quando for se reunir ou conversar com a pessoa responsável por qualquer uma dessas atividades. É muito mais elegante abordar o assunto numa conversa antes, como, sim, e como vai a proposta do Gonzalez, do que esperar até o prazo final quando a situação estiver estressante. Para essa categoria em particular, é importante incluir em cada item a data em que a solicitação foi feita, assim como o prazo acordado. O acompanhamento é muito mais significativo quando você diz, mas eu pedi isso no dia 20 de março, ou você recebeu a proposta há 3 semanas. Em minha experiência, só esse detalhe tático vale seu peso em outro. Você se sentirá muito bem quando souber que a sua lista aguardando resposta é o inventário completo de tudo que é importante para você sobre o que outras pessoas supostamente deveriam estar fazendo, usando o item original como seu próprio lembrete para ação. A maneira mais eficiente de monitorar seus lembretes de ação é adicioná-los à lista ou pastas à medida que vão lhe ocorrendo. O gatilho original não será mais necessário depois que você processá-lo. Você pode fazer anotações durante a reunião com o seu chefe, mas descartá-la depois de extrair delas todos os projetos e ações. Embora algumas pessoas tentem arquivar mensagens de texto ou voz sobre as quais ainda precisam fazer alguma coisa, essa não é a forma mais eficaz de gerenciar os lembretes nela incluídos. Mantenha e-mails e documentos que exigem ação separados de todo o resto. No entanto, essa regra tem algumas exceções. Certos tipos de input servirão de modo mais eficiente como lembrete de suas ações do que se você estiver para escrever alguma coisa sobre eles numa lista. Isso é particularmente verdadeiro para alguns materiais impressos e e-mails. Como lidar com o fluxo de papéis? Tal como dito antes, algumas coisas são em si mesmas os melhores lembretes do trabalho a ser feito. Artigo, publicações e documentos da categoria ler e revisar são um bom exemplo disso. É óbvio que seria redundante escrever ler revista Vogue
em uma lista quando bastaria deixar a publicação na bandeja, ler e revisar, para que seja o seu próprio gatilho. Outro exemplo, se você recebe contas para pagar em casa, provavelmente vai achar mais fácil lidar com elas pagando todas de uma vez, de modo que mantém numa pasta ou bandeja com a etiqueta contas a pagar, ou de modo mais genérico, finanças a processar. Da mesma forma, recibo para os relatórios de despesas deveriam ser processados na hora que são gerados ou guardar em sua própria pasta ou envelope recibos a processar. A natureza específica de seu trabalho, seus inputs e seu espaço físico pode tornar mais eficaz organizar todas as categorias usando apenas o documento original. Um profissional de atendimento ao cliente, por exemplo, lida com inúmeras solicitações que aparecem no mesmo formato padrão. E nesse caso, manter uma bandeja ou pasta física ou digital, contendo apenas os itens de demanda de ação, é a melhor maneira de gerenciá-los. Um advogado ou contador tem que gastar um tempo revisando documentos a fim de definir quais são as próximas ações, e esses documentos podem ser empilhados numa bandeja ou na pasta com os itens dessa natureza específica. Se faz mais sentido escrever os bilhetes numa lista ou usar documentos originais numa bandeja, pasta ou diretório digital, isso vai depender de grande parte da logística. Você teria outro lugar para deixar esses lembretes além da sua mesa? Em caso positivo, considere a portabilidade do material. Se não for possível fazer esse trabalho em algum lugar além da sua mesa, então a melhor escolha é gerenciar os lembretes apenas na sua estação de trabalho. A principal razão para organizar é reduzir a sobrecarga cognitiva, ou seja, eliminar a necessidade de pensar constantemente o que preciso fazer sobre isso. Seja qual for a alternativa que você escolher, os lembretes devem ser incluídos em categorias específicas com base na aproximação necessária. Se a aproximação de uma ordem de serviço for fazer uma ligação, ela deve ser inserida na lista telefonemas. Se for revisar a informação e salvá-la no computador, deve ser categorizada no computador. O que mais compromete a eficácia de muitos sistemas de fluxo de trabalho que vejo é o fato de que todos os documentos de um tipo, por exemplo, pedidos de serviço, são mantidos numa única bandeja ou arquivo, mesmo que exijam ações diferentes. Uma solicitação demanda um telefonema, outra uma revisão de dados e uma terceira está aguardando que alguém lhe forneça algumas informações. Mas todas estão classificadas juntas. Esse esquema pode fazer com que sua mente fique confusa em relação a essa pilha, por causa de todas as decisões sobre as próximas ações que ainda estão pendentes. Meu sistema pessoal é de alta portabilidade, com quase tudo separado em listas, mas mantenho uma bandeja Ler e Revisar no meu escritório e uma versão para viagens numa pasta plástica com o mesmo título. Embora eu armazene e leia algumas revistas digitais, ainda considero a versão física mais funcional do ponto de vista logístico e mais agradável do ponto de vista estético. Gerenciando o fluxo de e-mails. Como alguns materiais impressos, os e-mails que demandam ação às vezes são os melhores lembretes. Nesse caso, dentro do próprio sistema de e-mail. Isso vale principalmente se você recebe muitos e-mails e passa muito tempo com o seu programa de gerenciamento de e-mail aberto. Mensagens que demandam ação podem então ser arquivadas no próprio sistema, em vez de você anotar e distribuir as próximas ações relativas a eles em outras listas. Muitas pessoas acham útil criar 2 ou 3 pastas na barra de navegação do e-mail. É verdade que a maioria das pastas no e-mail deveria ser usada para materiais de referência ou arquivados, mas também é possível configurar um sistema funcional que mantém as mensagens que demandam ação organizadas separadamente fora da caixa de entrada, onde a maioria das pessoas costuma deixá-las.
Se você escolher fazer isso, recomendo que crie uma pasta para os seus e-mails que demandam ação de mais de 2 minutos. Mais uma vez, você seria capaz de despachar o maior número de mensagens imediatamente, seguindo a regra de 2 minutos. Nomeie a pasta começando com um prefixo ou símbolo de forma que 1. A diferencie das pastas de referência. 2. Fique acima de outras pastas na barra de navegação. Use algo como um sinal de arroba, um hífen, qualquer coisa que o seu sistema classifique no topo. A pasta @ação conterá os e-mails sobre os quais você precisa fazer alguma coisa. Em seguida, você pode criar uma pasta com o título @aguardando resposta, que aparecerá próxima à pasta ação. Arraste para o @aguardando resposta os e-mails que receber indicação que alguém vai fazer alguma coisa e que você precisa monitorar. Ela também pode conter lembretes de qualquer coisa que você delegou por e-mail. Quando você encaminhar uma mensagem ou usar o e-mail para fazer um pedido ou delegar uma ação, apenas salve uma cópia ou uma cópia oculta na sua pasta aguardando resposta. Alguns aplicativos permitem que você arquive em uma de sua pasta uma cópia do e-mail enviado com o botão enviar e arquivar. Outras vão salvá-lo automaticamente na pasta universal, itens enviados. Nesse caso, que parece funcionar para muitas pessoas, é fazer uma cópia ou uma cópia oculta para si mesma e então arquivar essa cópia na página aguardando resposta. Demanda-se muito mais energia para manter o inventário de e-mails zerados do que com milhares de mensagens.